Olá, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem. Eu sou o professor Rafael Salgado e hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a Terra, sobre a sua esfericidade, né? Sobre a Terra ser esférica e sobre eles acreditarem na Terra plana, tá? Eu vou apresentar a tela para vocês, que eu preparei um PowerPoint para poder falar sobre isso, certo? Bom, essa aula é uma aula para o sexto ano, tá, do ensino fundamental. Ela fala sobre aí o planeta, como eu já tinha falado. Bom, então a gente sabe que a Terra ela tem uma camada, né, uma camada de ar que envolve ela, que é chamada de atmosfera, e ela vive no espaço, né? Nós estamos aí inseridos no espaço, no universo, que é denominado aí Via Láctea, certo? A Via Láctea é a galáxia onde o sistema solar está inserido, tá? Em ordem, a Terra é o terceiro planeta do sistema solar, tá? Sendo aí Mercúrio, Vênus, antecessores a ela, mais próximos ao Sol. Aí temos a Terra, aí depois da Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que não é mais planeta, tá? Plutão é considerado um planeta anão, beleza? Quem sabe um outro dia eu falo sobre isso, tá? Bom, em relação à Terra, né, se falava muita coisa no passado, se acreditava em muita coisa, tá? Até que alguns indícios, né, sobre a esfericidade, a coisas que comprovavam, né, a existência da sua esfericidade, começaram a tomar rumores aí mais no mundo moderno, onde a gente consegue chegar aí na primeira pessoa que conseguiu ver a Terra do espaço, que foi o Yuri Gagarin, tá, no ano de 1961, a bordo de uma nave chamada Vostok 1, tá? E a fala dele foi a seguinte: a Terra é azul, como ela é maravilhosa, né? Como é maravilhosa. E aí, posteriormente, 11 anos depois, em 1972, alguns astronautas que habitavam, né, a nave Apollo 17 conseguiram registrar aí uma fotografia do planeta, da qual chegou até né, seres aí humanos que conseguiram comprovar aí, né, a esfericidade, a Terra azul, enfim, tá? Bom, no passado eles acreditavam que a Terra era plana. Por qual motivo, né? Por quais motivos? Por conta da linha do horizonte, que eles acreditavam que a linha do horizonte, né, o mar tocava o céu, né? E que no final do mar, né, naquela linha enorme, né, que a gente consegue observar lá, naquela linha reta, tinha uma imensa cachoeira ao término dela, tá? E aí, né, desta forma, a Terra seria plana. Só que em meio a descoberta de locais, né, a habitação, enfim, os povos fenícios, né, foram os primeiros a supor que a Terra era esférica, tá? Por quê? Porque eles viviam lá no Mediterrâneo e eles comercializavam diversos materiais, né, com muitas cidades. E aí eles começaram a perceber, né, a pensar sobre isso, né, sobre a Terra ser esférica e não um objeto plano, tá? Por quê? Porque conforme eles saíam para as navegações, eles chegavam, né, eles punham as embarcações e conforme eles avistavam a terra, né, a ilha, no caso aí na imagem, essa ilha ela ia aparecendo primeiro a ponta, né, da copa das árvores, e aí depois ela ia chegando, ficando, conforme ficava mais perto, essa ilha ia aumentando até quando eles conseguiam enxergar ela realmente plana, que eles conseguiam pôr o pé, né, na terra firme. Dessa forma, eles começaram a perceber que se a Terra fosse reta, né, obviamente que tudo ia aparecer sempre do mesmo tamanho.
né? O que ia mudar seria a distância, né? E aí eles começaram a perceber que se eles estivessem na terra firme e o barco começasse a navegar, a ponta da vela ia sumindo conforme eles se direcionavam ao horizonte. E eles não caíam numa cachoeira imensa. Desta forma, o que começou a acontecer? Eles começaram a pensar no quê? Bom, somente um objeto esférico que conseguiria ter, né, realizar esse fato aí de o barquinho sumir, né, a vela, conforme ele vai se, se distanciando da terra firme. E a mesma coisa acontecia quando esse barco chegava. Primeiro se avistava a vela, a ponta da vela, e conforme ele fosse passando, via um pouquinho mais do que a vela e já um pouco da embarcação. E por fim, chegavam a ver a embarcação por completo. E aí esses fenícios foram importantes por conta disso. Eles já deram indícios aí, né, de que a Terra é redonda. E Aristóteles foi um filósofo grego que viveu aí cerca de 384 a 322 anos antes de Cristo. Ele propôs que a Terra seria um corpo celeste com formato esférico. Por quê? Porque ele começou a observar que durante os eclipses lunares, algo esférico se projetava em frente à Lua. E aí, esse algo esférico, né, essa esfera, aparecia uma sombra, na verdade, na frente da Lua, uma sombra grande que tapava a Lua, né, que ia encobrindo parcialmente até cobrir por total, por completo, né, durante a Lua cheia. Aqui tem uma imagem para vocês verem, né, o eclipse. E aí o que aconteceu? Ele observou diversos eclipses e ele começou a perceber que eles mudavam de posição. Tá? Por vezes começavam por uma parte, né, do disco lunar, na parte mais baixa, outra hora pela parte mais alta, porém a sombra da Terra sempre estava ali. Aquela sombra sempre tampava a Lua. E aí ele começou a ter, né, levantar as suas hipóteses na tentativa de descobrir se realmente a Terra era redonda. E aí ele conseguiu chegar numa conclusão de que a sombra da Terra sempre seria circular, independentemente da posição que a Lua estivesse. Sendo assim, a Terra era esférica. Né? É que tem como fala, uma imagem com algumas posições aí, né, de tampar, né, a Lua, tá? Bom, desculpa. A confirmação sobre o formato da Terra. Depois de muito tempo, né, a ciência conseguiu comprovar essa ideia de Aristóteles, porque eles conseguiram fazer uma projeção desse eclipse, né, que como mostra aqui, durante a Lua tem um movimento, né, que ela gira em torno da Terra. E aí o que aconteceu? Eles perceberam que tem um momento em que a Terra se projeta em frente à Lua, e aí ela ocasiona uma sombra sobre a Lua, ocasionando eclipse lunar, tá? Bom, também se pensava muito no tamanho do planeta, né? A Terra era grande, a Terra era pequena, enfim, não conseguia se chegar a uma conclusão. Mas tinha um cara muito inteligente que ele começou a pensar sobre isso, tá? Aqui tem uma imagem de uma árvore, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando o Sol bate, né, sobre o planeta, ele incide seus raios solares sobre a Terra, esses raios perpendiculares, né, se o Sol está a pino, ele vai formar uma sombra mais retinha. Percebe que aqui nessa árvore a sombra dela está reta, né, então ela vem direto para o chão. Quando os raios são inclinados, essa sombra ela é projetada de uma forma mais inclinada no chão, tá certo? E aí, o que a gente consegue falar sobre isso, né? Bom, nós tínhamos duas cidades, né? Alexandria e Siena, que é onde aconteceu esse fato, tá? Elas têm cerca de 800 quilômetros aí de distância.
Bom, observando algo semelhante ao constatado, né, durante o experimento pelo matemático Erastótenes, que chegou à conclusão de que, dependendo da posição espacial de uma cidade, a sombra de um objeto pode ser maior quando o Sol está a pino, né? Erastótenes percebeu que, em certo dia do ano, ao meio-dia, a luz do Sol era refletida perpendicularmente nas águas de um poço bem profundo, localizado em Siena, uma antiga cidade do Egito, atualmente chamada de Assuã. Isso indicava que o Sol estava a pino em Siena, ou seja, naquele momento ele se localizava no ponto mais alto do céu. Quando o Sol está a pino, galera, é que o Sol ele está exatamente no centro do céu, que é indicando o meio-dia, naquele local, tá? Nesse mesmo dia do ano, também ao meio-dia solar, na cidade de Alexandria, a sombra de uma coluna indicava que ali o Sol não estava a pino. Se os raios solares estivessem atingindo perpendicularmente a coluna da mesma forma que atingiu o Poço de Siena, ela quase não teria sombra. Alexandria localizava-se a 800 quilômetros do norte de Siena. Como a gente pode observar aqui, né, em Alexandria e em Siena, os raios do Sol, né, e os raios do Sol, representados pelas setas, tá, os raios do Sol. Sendo assim, né, Erastótenes sabia que esses raios de luz provenientes do Sol chegam à Terra quase paralelos entre si. Então ele pensou, por que esses raios, né, apresentam inclinações diferentes nas duas cidades? Quando ele fez, né, suas observações, ele conhecia o modelo proposto por Aristóteles sobre a forma esférica do planeta e utilizou tal modelo para explicar por que os raios solares chegavam a Siena e a Alexandria com diferentes inclinações no mesmo dia do ano. Que a gente pode ver aqui, ó. Nós temos aqui Siena, o Sol está a pino, e Alexandria não está a pino, né? Está fazendo os raios aí vindo numa direção mais inclinada. Dessa forma, né, o que acontece? Se a Terra fosse reta, os raios solares eles chegariam no mesmo patamar, né, na mesma direção para todo mundo. Porém, como a Terra é esférica, esses raios inclinados eles são capazes de acontecer, tá certo? Aí, aproveitando, né, o que observou no experimento, Aristóteles mediu a inclinação dos raios solares em Alexandria e, conhecendo a distância entre as duas cidades, usou seus conhecimentos de geometria para calcular o raio da Terra, da esfericidade do planeta. Com isso, ele conseguiu chegar a um valor aproximado do tamanho do planeta. Ele previu, pelos seus cálculos, que a Terra seria uma esfera com cerca de 6.109 quilômetros. E atualmente a gente considera o valor de 6.371 quilômetros. Ele errou assim por pouco, tá? Lá na época, Erastótenes enfrentou, né, muita desconfiança em relação ao seu cálculo, né? Porque eles pensavam que não seria possível o planeta ser tão grande daquele jeito. Uma parte muito pequena da superfície terrestre era conhecida na época dos gregos lá, né? E outras civilizações próximas, né, do mar Mediterrâneo, e essas pessoas ainda imaginavam que existiriam tantas outras terras e outros mares. Por isso a medida da Terra pareceu ser muito exagerada, tá? Mais do que se deveria, tá? Bom, aí durante lá a Idade Média, eles acreditavam então que a Terra era plana, né? Durante o período do Renascimento, eles começaram a se apropriar desses conhecimentos, né, produzidos por Aristóteles e Erastótenes sobre a esfericidade da Terra, sobre os raios solares que incidiam, né, no planeta, que se o planeta fosse reto, se fosse plano, os raios chegariam sempre numa mesma intensidade, né, numa mesma direção, e isso não acontecia. E também sobre a distância do raio do planeta, tá? E aí, lá por volta de lá, né, por volta não, né, em 1522, o Fernão de Magalhães ele fez uma expedição, né, sobre o planeta, sobre os mares, né, que foi chamada de Grandes Navegações. Isso colaborou aí
para a aceitação da esfericidade do planeta Terra, devido, né, ao os barcos, né, eles saíam de um lado e eles voltavam para o mesmo lado. E aí isso deu a ideia de que a Terra era redonda, porque se fosse reta, sempre, o barco sempre seria, ele sempre andaria reto, né? Tem uma imagem. Porque eles saíam daqui, né? Saíram daqui mais ou menos em março de 1521, né? Chegaram aí em Sumatra, andaram aí por Boa Esperança, foram para Cabo Verde, chegaram aí na Europa, aqui na região da Europa, chegaram na América, né? Em Rio de la Plata, depois, e saíram pelo outro lado e voltaram aqui, né? Para Isla de los Ladrones, né? Em São Lázaro, nas Filipinas, enfim. Isso tudo deu, né, a ideia da esfericidade do planeta. Foi aí que começou a comprovar mais e mais aí num passado de que a Terra era redonda, tá? Óbvio que depois essa esfericidade foi comprovada por imagens, né, por satélites que hoje habitam, né, a órbita do planeta, tá bom? Eu vou interromper o compartilhamento e eu vou agradecer para você que ficou aqui até o momento, tá? Assistindo a aula. Muito obrigado, espero que vocês estejam se cuidando e até mais. Um forte abraço, fiquem com Deus e continuem se cuidando. Tchau, tchau.